Então, pessoal, chegamos à nossa sexta semana da disciplina de Sistema Operacional. Nessa semana, a gente vai fazer a revisão geral do assunto que vai cair na nossa avaliação de aprendizagem do dia 12, tá ok? A gente vai fazer uma revisão dos conteúdos programáticos do que a gente viu. Primeiro, vamos relembrar quais são os sistemas operacionais, os principais sistemas operacionais. Android da Google, né? Apple e iOS, são sistemas operacionais para pequenos aparelhos portáteis, como celular, o operacional Linux e Windows para computadores pessoais, e exemplo de outros sistemas operacionais é FreeBSD e Solaris. Os primeiros computadores da primeira geração, pessoal, a gente lembra que eles não tinham sistemas operacionais. Tudo era controlado através de hélice mecânica, ou seja, na primeira geração as pessoas tinham que trabalhar diretamente com hardware, não tinha um sistema operacional fazendo intermediação. A partir da segunda geração, começou a surgir uma ideia do que seria um sistema operacional. Nessa época foi desenvolvido um programa muito simples que fazia as operações de leitura de job em unidades de fita. Esse programa, de uma forma bem restrita, poderia ser considerado como sistema operacional. A gente está falando dos computadores da segunda geração, aonde já está, a partir daí surgiu os transistores. Na terceira geração, os equipamentos eram produzidos com circuito integrado em pequena escala e foi desenvolvido o sistema operacional S/360, né, e seus similares desenvolvido por outros fabricantes que usavam técnica de multiprogramação. Na quarta geração, houve uma melhoria nas tecnologias de circuito integrado, dois fatores que possibilitou o surgimento de computadores pessoais, favorecendo a redução dos preços. A IBM lançou o computador IBM PC na quarta geração, né? Um equipamento de hardware que precisaria de um sistema operacional, e aí o Bill Gates, né, fez uma parceria com o desenvolvimento a partir da pequena sua empresa, na época pequena ainda, Microsoft, desenvolveu o sistema operacional MS-DOS. Paralelamente, a Apple desenvolveu um sistema operacional que mudaria os conceitos de computadores pessoais, né, desenvolvendo a interface gráfica para o seu uso. Aí os sistemas operacionais foram se desenvolvendo até que a gente chegou na evolução dos sistemas operacionais do Windows 7, né, que ele foi lançado em 2009 e teve o objetivo claro de resolver os problemas que o seu anterior, o Windows Vista, não resolvia. A Microsoft conseguiu implantar melhorias importantes no sistema, conferindo velocidade e estabilidade de seus precedentes. Depois veio o Windows 8, 8.1, 2013, né, 2014. E agora, em 2015, foi lançado em julho o Windows 10, que terá uma plataforma unificada e voltará a iniciar o Windows 10 interface touch. Tem uma notícia da Microsoft que o Windows 10 vai ser o último Windows que vai ser lançado, pessoal. Quer dizer que o Windows vai se acabar? Não, eles só vão fazer melhorias, mas não vão ficar mais lançando outros sistemas operacionais, tá ok? O Windows, a principal característica reside dele ter uma versão destinada para servidores e outra para estações de trabalho, né? A versão destinada para os computadores e rede de computadores possui mais funções mais adotadas, mais estabilidade. E o destinado às estações de trabalho, que são os computadores pessoais, notebooks, netbooks, são voltados para o usuário final e possuem mais possibilidade de personificação da interface. O Windows, ele precisa do seu sistema de arquivos. O sistema de arquivos que a gente utiliza no Windows é o FAT32 NTFS, né? Atualmente o Windows está utilizando o NTFS. Aqui é a tela inicial do Windows, tem o botão iniciar, barra de tarefas, relógio, área de trabalho, visão geral e os ícones. Ok? Uma diferença aqui entre o botão Windows XP e o Windows 7, né? Basicamente, o botão iniciar é o ponto mais importante do Windows. Por isso que a versão 8.1, que foi lançada em 2013 do Windows, ela não se tornou tão popular, porque o pessoal não sabia como que a gente vai acessar, onde é que está o botão iniciar. Muitos anos utilizando isso aí, então teve uma quebra, né? Então, por isso que ele não tornou tão popular. O pessoal preferiu usar o 7 do que usar o 8. E pular do 7 para o 10, sem estar usando o 8. Certo? Aqui a gente tem a comparação entre o XP, né, que é onde o botão iniciar, e o 7, que é a bolinha que se tornou o botão iniciar. Aqui a gente tem o Windows Explorer, né, a hierarquia de pastas, né, como é que funciona os botões da janela minimizar, maximizar, fechar, que é onde a gente coloca as pastas aqui. Os lados, né, a gente pode estar criando uma pasta. Esse aqui é o Windows Explorer. Criar usuários no sistema também é importante, se você está usando o Windows. A criação de usuário é uma função muito importante da relação de segurança com o computador, para que somente você e sua senha tenham acesso a tudo que você está fazendo no seu computador. E no caso, se você quiser que a outra pessoa tenha acesso ao computador, cria uma conta de usuário para ela. Instalar programas também é muito importante, né? A gente tem acesso à instalação de programas. Basta você fazer o download de um arquivo e executar ele, que ele vai ter a extensão exe, ou então você vai lá
um painel de controle, iniciar painel de controle, adicionar, remover programas, e aí escolher o programa que você quer adicionar ou remover. No painel de controle, você tem a sua opção de iniciar painel de controle, a visualização de categorias, né, que ele vai mostrar dessa forma, ou a visualização de ícones pequenos, que é o mais utilizado, que ele mostra todos os ícones, né, discriminadamente. No painel de controle, a gente pode ter acesso a algumas funcionalidades como programas e recursos, teclado, data e hora, firewall do Windows, dispositivos de impressora, que se você quiser instalar ou desinstalar a impressora, as pastas, né, sistema, saber qual é o seu processador, como é que está funcionando o seu sistema, quanto de memória, o mouse, se você quer alterar o botão direito para o esquerdo, esquerdo para o direito, o rastro, a visualização do cursor do mouse, o vídeo e o som. Se você quer tirar o som, quer botar o som, quer instalar o microfone, o fone, tudo isso aqui você tem acesso aqui no painel de controle, tá ok? Dentro do Windows também a gente também trabalha com ferramentas de backup, né, que é uma ferramenta poderosa para prevenir perda de documento. Então o Windows ele tem essa funcionalidade. Tem também a funcionalidade de você fazer a restauração do seu sistema. O objetivo do Windows vai retornar a funcionalidades anteriores ao problema, ou seja, se você instalou algum programa no seu computador, o seu computador não está mais funcionando, você pode ter a opção de salvar uma restauração, fazer uma restauração do seu computador e o seu computador voltar ao momento antes daquela instalação. Isso aí seria a restauração do sistema. Limpeza de disco, você pode estar limpando o seu disco, executando funções como remover arquivos de internet temporários, esvaziar a lixeira, remover arquivos temporários do Windows, remover programas instalados que não são mais usados e desfragmentar o disco. Professor, ainda não entendi o que é desfragmentar o disco. O que é desfragmentar o disco, pessoal? Você tem o seu disco, né? Depois que você faz uma limpeza, você pode pegar esse seu disco e fazer com que as informações que estão espalhadas no seu disco, né, no seu hardware, fazer com que tudo isso fique num local só, ou seja, a velocidade para você acessar é mais rápida. Por isso, desfragmentar vamos dizer assim, são juntar informações num local só. Vamos ver aqui um pouquinho de prática do Windows, né? Como é que eu faço para criar uma pasta no Windows Explorer? Você pode clicar com o botão direito no lado direito da tela do Explorer. E aí vai criar essa opção, você escolhe novo, nova pasta, ele vai colocar o nome nova pasta e você altera o nome daquela pasta para a pasta que você quer criar. Ou então se você quer criar na própria área de trabalho, né, que é aquela área lá fora inicial, basta você clicar em qualquer lugar da tela e vai abrir essa opção. E você escolhe pasta, novo, escolhe nova pasta e aí ele vai também pedir para você colocar o nome da pasta. Você cria o nome da pasta que você quiser, por exemplo, EAD, né, técnica informática, trabalhos, livros, apostilas, você que sabe o nome da pasta que você vai colocar. Aqui, ó, como eu falei, logo que aparecer a pasta criada, ela vai vir com o nome nova pasta. É possível renomeá-la com o nome que desejar. Para copiar arquivos e pastas, clique com o botão direito do mouse na pasta e vai jogando as informações aqui dentro, né? Vá até o local onde você quer a pasta ou arquivo seja copiado, clique no botão direito do mouse e então escolha a opção colar. É possível mover arquivo ou pasta para outro local. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta ou o arquivo a ser movido em seguida escolha a opção recortar. Vá até o local onde quer que a pasta ou arquivo esteja, clicando com o botão direito do mouse e escolha agora a opção colar. Pronto, a pasta ou arquivo será colocado nesse local desejado. A gente também já falou de criação de usuários no sistema, né? Como é que a gente faz para criar agora, pessoal? Já falou o que é, agora vamos criar. Você vai iniciar painel de controle, contas de usuário, gerenciar outra conta. E aí ele vai criar essa opção aqui, ó. Você vai escolher criar uma nova conta, ó. Já tenho aqui Nádia Mendes e convidados, né? Eu vou criar uma nova conta. E aí você vai escolher o nome, né, do usuário que você vai criar. Ele pode ser um usuário padrão, somente para ter informações básicas, ou um usuário administrador, que vai ter acesso a todas as informações do computador. Após essa opção, ele vai criar esse usuário que você acabou de digitar o nome. Ok? Outro que você pode fazer é instalar programas no Windows. Já mostrei para vocês, né, como é que faz, já falei. Agora, se você quiser vir pelo painel de controle, você vai iniciar painel de controle, programas e recursos. Se ocorrer tudo bem, você já instalou um programa, ele vai aparecer aqui o nome. Então, você tiver certeza que o seu programa está instalado, é só clicar em iniciar painel de controle, programas e recursos. Você também pode fazer a restauração. Eu já expliquei o que é, para que serve. Então, como é que eu faço para fazer a restauração do meu sistema, professor? Hoje eu tenho meu computador aqui, tenho várias informações que eu não quero perder. Como é que eu faço para criar uma imagem, um CD com tudo que eu tenho gravado no meu computador? Eu vou lá iniciar, em painel de controles, escolho a opção ícones pequenos e vou em backup e restauração.
ícones pequenos, se vocês lembram, é a visualização do painel de controle. Depois eu vou clicar em criar um disco de reparação do sistema, observe aqui, ó. Depois ele vai pedir o quê? Irá solicitar um disco de reparação para você colocar um DVD, né? Nesse caso aqui ele está pedindo um DVD na unidade de colocar o DVD. Então você vai clicar criar o disco e aí ele vai salvar suas informações lá, ó. O disco tem que estar em branco, gente. Tá ok? Outra coisa que eu posso fazer também, usando o meu Windows, é limpar o disco. Como é que eu faço? Iniciar programas, todos os programas, acessório, depois clique em ferramenta do sistema, depois limpeza de disco. Ele vai escolher a opção C, né? Ele vai calcular a limpeza e vai dizer o que é que tem aqui que tá só. Aqui tem um espaço, ó, 1.40, 1 GB, pessoal, e 40 MB só de informações que não tem nenhuma finalidade para mim, é só sujeira, vamos dizer assim, no disco. E aí eu posso botar OK e ele vai apagar tudo, tá certo, gente? Ó, só de arquivos temporários, quando aqui tem 8 MB. Aí tem página, tem arquivo de jogos, notícias, tudo isso aqui está armazenado. Então, pessoal, continuando aqui a nossa prática de Windows, a gente também precisa ver a questão da ferramenta desfragmentador de disco, tá certo? Para a gente poder ter acesso ao desfragmentador de disco, eu vou clicar em iniciar, programas ou todos os programas, acessórios, ferramenta do sistema, desfragmentador de disco. Para a gente poder entender um pouco sobre a instalação do sistema operacional, a gente precisa também entender um pouco o que é um sistema de arquivo e o que é uma partição. O sistema de arquivo é uma forma que o sistema operacional usa para representar determinada informação e armazenamento de dados, ou seja, um espaço de armazenamento. Como é que funciona isso? Ó? É o seguinte, para quem ainda não entendeu o que é um sistema de arquivo. É preciso que o sistema operacional seja instalado num local que ele conheça, um local por ele conhecido. Então vamos fazer o seguinte, se eu tenho um HD que não tem nada digitalizado, um HD virgem, né, vamos dizer assim, com nenhuma informação, para eu poder instalar nele o Windows, para eu poder instalar nele o Linux ou qualquer outro sistema operacional, eu preciso preparar aquele espaço com um sistema de arquivo que seja reconhecido pelo sistema operacional. Então o sistema operacional ele precisa ter um local que ele seja reconhecido. Então isso é um sistema de arquivo. Se eu coloco um sistema de arquivo NTFS, quer dizer que aquela formatação daquele espaço ali vai ser de acordo com o NTFS para poder instalar um Windows. Será que eu posso instalar um Linux num sistema de arquivo NTFS? Não, porque o Linux ele não reconhece aquele local. É como se eu estivesse preparando, vamos pensar melhor, como se eu estivesse preparando vamos dizer assim, um prédio, né? E os formatos daqueles prédios, aqueles formatos de cada andar, de cada departamento, só vai ser preenchido com informações específicas de pessoas que já compraram aquilo ali. Então, se uma pessoa comprou uma casa, será que ela vai se encaixar naquele apartamento? Não. Por quê? Porque ela está preparada para viver em uma casa. A mesma coisa o sistema operacional. Se ele tem um local onde ele tem um sistema de arquivo em TFS, então ele só vai funcionar ali o Windows. Não vai funcionar o Linux. Por quê? Porque o Linux ele não reconhece aquele padrão. Entenderam, pessoal? Mais ou menos dessa forma que funciona o sistema de arquivo. E aí, eu preciso ter uma partição, né? O que é a partição? A partição é você pegar o seu dispositivo e dividir em pedaços, né? E separar em fatias. A minha partição pode ser grande, pode ser pequena. E dentro dessa partição é que eu vou dizer o sistema de arquivo que eu vou colocar nela. Entendeu? Por que eu tenho que ter partição? Porque senão ia ficar tudo junto e misturado, né? Como o pessoal gosta de falar por aí. Então eu tenho que separar. Uma partição vai ter um sistema de arquivo X, uma partição vai ter um sistema de arquivo Y. Então naquela partição X, eu coloquei um sistema de arquivo tal, né? Em TFS. Então ali eu só posso instalar o Windows, né? Aí eu pego outra partição, coloco outro sistema de arquivo e ali eu boto outro sistema operacional, entendeu? Para dividir, para não ficar tudo junto. Tá? Então, as partições são armazenamento, são áreas de armazenamento criadas durante o processo de particionamento, em que cada partição funciona como se fosse um dispositivo rígido, e uma partição só pode ter um sistema de arquivo, certo? Cada uma partição só pode ter um sistema de arquivo diferente. As partições são áreas de armazenamento criadas durante o processo de particionamento, já falei, né? E cada sistema de arquivo você pode instalar um sistema operacional. Windows, sistema de arquivo atual em TFS. Linux, ST2, ST3, ST4, RAFES, FS, XFS, XFS e Journaling. O software livre. Já que a gente vai começar a falar de Linux, é preciso a gente falar do software livre, né? O software livre ele não é um produto diferente, ele faz as mesmas coisas que um programa normal, que você usa cotidianamente, só que tem suas características que o tornam livre, que você pode copiar, distribuir e alterar o seu código.
Quais são as leis que você define um software livre? A licença do Free Software Foundation. Liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Liberdade de estudar o programa funciona e adequar às suas necessidades. Liberdade de redistribuir, inclusive vender cópias do modo que você possa ajudar seu próximo. Liberdade de modificar o programa e liberar essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. O Linux. O Linux é uma mistura de Linux mais Unix. Linux é o nome do criador, né, Linus Torvalds, e Unix foi um sistema operacional idealizado no MIT, né, que veio, vamos dizer assim, uma das influências do Linux. Ele é multitarefa, ele é um software livre e pode ser usado por mais de um usuário ao mesmo tempo. Quais são as razões para você utilizar o Linux? Ele é um baixo custo, ele possui estabilidade, ele possui segurança, ele possui escalabilidade, ele possui portabilidade e outra. Ele está sendo hoje em dia muito mais fácil de usar, né? Não tem tanta dificuldade. Quando você começa a utilizar o Linux, você tem certa dificuldade, porque você só está familiarizado com Windows, mas depois que você se acostuma, você vê que não é difícil, tá? Então ele é um software que é mais barato, ele é estável, a quantidade de vírus é bem melhor por causa da segurança que ele tem. Ele é escalável, você pode estar alterando ele com muito mais alterações que pode fazer no Windows. E ele é portátil, você pode fazer trabalhar com ele, né, e levar para outros hardware. O seu material também não vai ser perdido. O Linux ele tem um código aberto, né? O usuário pode modificá-lo, distribuir, comercializar. Professora, mas se ele é gratuito, por que o pessoal vende por aí? Porque eles pegaram e reformularam o código, né? O código ele é aberto, daí ele pegou o seu Linux e está comercializando. Só que o preço do Linux, a licença dele é muito mais barato do que se você optar pelo Windows. Ele possui um kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, a parte interna do sistema operacional, o software que fornece os serviços básicos para as outras partes do sistema, gerencia o hardware e distribui os recursos do sistema, ao passo que a interface do usuário é a parte externa do sistema. A atual estrutura do desenvolvimento dele, ele possui contribuidores, mantedores, ele possui o mantedor do kernel, que é o Linux, que ele nunca passou o kernel, né, o código principal dele, né? Vamos dizer assim, a espinha dorsal do sistema. Vocês têm os mantedores de produção e tem o mercado. Tá? O sistema ele pode ser utilizado em dois modos. O Linux ele pode ser usado no modo gráfico ou no modo terminal. No modo gráfico tem alguns ambientes gráficos, que é o KDE, GNOME, XFCE, Elect, LXDE. O modo texto ou modo terminal ele é utilizado via teclado, ou seja, linha de comandos. A linha de comando é o método mais usado pelo administrador do sistema Linux, pois é que oferece maior número de possibilidades, além de ser o método mais rápido de fazer as coisas. Aqui a gente tem o modo terminal, né, onde você vai digitar os comandos que você quer executar. E a interface gráfica, que é mais simples, né? 1 é a área de trabalho, né? O desktop. 2 são os ícones que vão aparecer. 3 áreas de notificações. 4 é o botão ligar, desligar. 5 a lixeira. 6 áreas de trabalho disponíveis, ó. Quer dizer, a gente pode mudar essas áreas de trabalho, coisa que a gente não pode fazer no Linux. E 7 são as barras de tarefas. Nas áreas de notificações, a gente tem aqui o relógio, né? Tem o relógio, tem os ícones, né? Tem notificadores de mensagem, quais são as mensagens que tem aqui que apareceram, e o botão ligar e desligar, reiniciar e encerrar a sessão. Quer dizer, você pode encerrar a sessão e continuar no mesmo computador e outra pessoa vir e estar usando o mesmo computador, tá ok? Uma coisa também muito importante, se a gente vai trabalhar com instalação de sistema operacional, é que a gente entenda que um computador ele pode ter 2 sistemas operacionais. Mas aí, professora, como é que pode ter 2 sistemas operacionais? A senhora falou de sistema de arquivo, falou de partição, quer dizer, 2 sistemas operacionais separadamente. E aí a gente vai chamar isso de dual boot, que é um sistema que permite instalar 2 sistemas operacionais no mesmo computador. Assim o usuário pode escolher qual ele quer inicializar. Como por exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um dual boot, onde a gente tem o Ubuntu e tem o Microsoft Windows XP. Se eu quiser começar pelo XP, eu trago minha barrinha até aqui, né? Aí eu aperto o Enter e escolho inicializar pelo XP. Se não, aqui eu inicializo pelo Ubuntu, certo? Como é que eu faço para criar uma pasta no Ubuntu? O Ubuntu é o que, pessoal? É um sistema operacional distribuído, né, baseado no Linux, que é gratuito, é uma distribuição do Linux. Então é bem simples, é igual como a gente faz lá no Windows.
É simples e fácil com qualquer outro sistema. Embora o sistema já deixe algumas pastas prontas na sua pasta Home, pode ser que você queira uma pasta diferente dessa que tenha. Para isso, basta clicar em um diretório no desktop e selecionar a opção Criar. Uma nova pasta será criada e estará com a frase Pasta sem título. Dentro tem uma seleção de texto que vai depender do tema do seu Ubuntu, como mostra a imagem. Aproveite que a pasta está com essa cor no título e insira o seu nome desejado. Você vai apagar esse nome pasta de título e vai colocar o nome que você quer, bem parecido com o que a gente faz no Windows, né? E aí você renomeia e coloca o nome da pasta que você quiser. Se eu quiser entrar, quando eu ligo o meu Ubuntu, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir assim o meu senha, né? Senha digitada, que foi criada durante a instalação. Então, ó, através do menu de seleção de usuários, é preciso selecionar a conta e o campo senha, que deve ser digitado. É a senha do usuário, aqui ó, Orgulho Geek, ele está colocando a senha dele. Caso não haja uma conta de usuário, pode ser utilizada a seção convidado, que permite a utilização com algumas restrições. O Ubuntu configura uma das duas instâncias Unity para o seu computador, baseado em seu perfil de hardware. Contudo, você pode selecionar o ambiente do Ubuntu desejado, clicando no ícone à direita do nome do usuário. Também é possível selecionar outros ambientes de desktop, caso estejam instalados. Após selecionar o ambiente desejado, clique em voltar e back. O sessão convidada, vamos dizer que já está liberado, né? Só tem coisas simples que você pode fazer. Agora você pode criar o seu próprio usuário e colocar uma senha, tá? Instalação e remoção de pacotes. Por padrão, muitos programas atuais são instalados junto com o Ubuntu. No entanto, de tempos em tempos você pode querer fazer algo que a seleção de programas instalados não permite. Então você precisará de novos programas, ou seja, você apenas queira testar e instalar programas alternativos ao que estão instalados. Instalar novos programas no Ubuntu é muito simples. O Ubuntu usa pacotes para armazenar tudo que um programa em particular precisa para ser executado. Os pacotes são coleção de arquivos armazenados em um único arquivo que pode ser manipulado muito mais facilmente. Então, pessoal, tudo que eu vou quiser instalar no Ubuntu, no Linux, vai ser através de pacotes, né? Enquanto que a gente tem no Windows os programas exe, aqui nós temos nossos pacotes para instalar, certo? E aí, os pacotes dev para o Ubuntu são aquilo que os instaladores setup fazem no Windows, instalam programas. Então, pessoal, aqui são os pacotes que a gente vai trabalhar, são os pacotes DEB, extensão DEB, são os pacotes que vêm com os programas para a gente estar podendo fazer a instalação usando o Ubuntu, tá ok? Outras configurações que a gente tem que saber, a gente pode acessar mesmo em configurações, ó, no Ubuntu 12.04, que é a versão que a gente está trabalhando, né, nessa disciplina. Você pode encontrar em configuração do sistema todas as configurações. É como se fosse o painel de controle do Windows, né? E aqui a gente vai ter acesso à aparência, brilho, disposição do teclado, privacidade, suporte de idiomas, Bluetooth, cor, energia, drives adicionais, impressora, monitores, mouse, rede, som, bem parecido com o que a gente tem lá no nosso painel de controle. Se eu acessar a configuração de sistema, pessoal, aparência, eu vou poder mudar o que? Papel de fundo, painel de papel de parede, posso fazer essas alterações da figura aqui do que eu utilizo no meu Ubuntu. Se eu clicar em hardware, impressão, eu posso adicionar uma impressora, configurar uma impressora, tá certo? Colocar uma impressora como padrão, ou tirar ela de ser padrão. Em sistema, eu posso fazer a administração do sistema, né, em nível mais elevado, como usuário, fazer backup de cópia de segurança, restauração de dados, seleção de programas padrão, e posso também criar o meu usuário, ó. Aqui eu estou criando um usuário, né? Tá certo? Eu tenho que desbloquear a tela, ó, porque aqui eu preciso de senha de administrador, né? E a opção aí você vai requerer a senha de administrador e eu posso criar, ó, uma conta, tipo de conta, padrão de administrador, o nome completo, o nome do usuário e criar, né? Bem parecido com o que a gente faz lá no Windows. A diferença é que aqui a gente não precisa desbloquear, né, a tela. Se eu quiser utilizar o modo terminal, eu vou em aplicativos, né? Acessórios, terminal, ou então eu aperto Alt F2 e vai aparecer uma telinha no meu computador e eu digito gnome-terminal e teclo Enter, ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Aqui para a gente entender, a primeira parte aqui, ó, root é o usuário atual, né? Então Cadu aqui é o usuário atual, aí vem o arroba, depois professor, aqui é o nome do computador, então Cadu Ubuntu é o nome do computador, aí depois vem o nome do diretório que eu estou usando, ó, o diretório do usuário e o nome do usuário atual. Tá? Aqui só está aparecendo só o local para digitar o comando, um pouquinho diferente. Os comandos básicos do Linux que eu vou mostrar para vocês só são dois, é o de administrador, que é o sudo, que é uma abreviação de superusuário, que eu posso usar utilizando o modo terminal, e ele vai me dar autorização para eu digitar o comando que eu quiser usando o Linux. Ó, eu posso botar sudo /install.rum, então ele vai executar esse install.rum. Também posso criar usuários, né?
criar senha, usuários e senha usando o SuperADD, ó, que eu estou usando o usuário SuperADD, usuário é tech, o nome do usuário está sendo criado, e eu posso colocar uma senha para esse usuário, eu posso PSWD é tech, ou então eu também posso remover esse usuário, tá? Esses aqui são alguns comandos básicos utilizando o Linux modo terminal. Então, pessoal, isso foi uma revisão bem rápida do que a gente viu durante essas 5 semanas, tá ok? A gente vai focar na parte teórica do Windows, a gente vai focar na parte teórica do Linux, mas também a gente vai focar na parte prática. Então é importante que vocês tenham praticado realmente durante essas semanas, que nós vamos solicitar na prova alguns caminhos, alguns comandos que a gente tem que saber para quem praticou bastante. Então eu desejo a vocês boa sorte na avaliação, tá? Não